do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, estamos no 6º domingo do tempo comum. Hoje temos uma imagem belíssima da vida de Jesus, como se fosse um pequeno retrato, um maravilhoso retrato, no qual gostaríamos de fazer parte daquele momento histórico. Jesus cura um leproso. A dimensão da lepra na época de Jesus e mesmo antes dele era muito difícil. Realmente a lepra, a hanseníase, então hoje assim denominada, ela era de um alto grau de contágio, sobretudo na situação em que viviam os leprosos. Mas a condição que viviam, afastados das pessoas e numa condição descrita na primeira leitura, descabelados, com roupas rasgadas, barbas grandes e gritando impuro, impuro, impura, era exatamente para afastar e impedir as pessoas do contágio, para que as pessoas não ficassem todas elas doentes. Era a situação como se podia organizar na época. Isso tudo passava pela dimensão e a presença do sacerdote para poder avaliar e realmente determinar que a pessoa estava num diagnóstico com lepra. E assim também curado, a pessoa deveria procurar o sacerdote para poder ser acolhido dentro da sociedade. Essa dimensão e a presença do sacerdote não implica para nós hoje a dimensão do médico. Entretanto, havia uma dimensão também dentro da esfera sacerdotal na medida religiosa. Uma medida religiosa tão significativa que eles deveriam dizer impuro. Impuro no corpo, impura no corpo e também impura na alma. Sendo assim, quando Jesus cura o leproso, Jesus não nega que o leproso tenha problema. Jesus não obriga as pessoas a aceitarem o leproso, Jesus não coloca o leproso à força dentro da cidade, Jesus não diz para o leproso negar as leis. O Senhor cura o leproso, cura porque esta é a sua vontade. Ele diz, se queres, podes me curar. Ora, aquele leproso sabia da possibilidade, do poder de Jesus de curar, e ele quis que Jesus o quisesse curá-lo, e assim se deu. Jesus, quando cura, Jesus o toca. E aqui nós temos uma dimensão muito grande daquela mesma compaixão com que Jesus olhou aquele leproso. Não apenas olhou, mas tocou, falou e curou. E assim aquele homem pôde ser novamente acolhido na sociedade, não apenas na sua dimensão social, na dimensão da sua cura física, e assim não mais alguém que pudesse passar o contágio, mas como alguém também preparado para participar da vida religiosa. É assim que nós entendemos toda a dinâmica da vida de Jesus como salvação. Jesus veio para salvar. Jesus não negou a lepra. Jesus nunca em nenhum momento negou qualquer tipo de erro, e muito menos o que era pecado. Mas o Senhor, dado a condição das pessoas aceitarem a verdade na qual vivia e crendo nele como um grande poder para poder transformar suas vidas, assim Jesus fez e a tantos curou e libertou. Não em nome de um politicamente correto, fingindo ou fazendo de conta que está tudo muito bem. Muitas vezes confundimos compaixão com negação. Compaixão não é negar a situação da pessoa, é reconhecer a situação da pessoa e, na medida do possível, ajudar a pessoa a viver bem, a estar bem consigo mesma, mas antes de tudo com Deus e depois com os outros. É assim que o Senhor age, não negando a realidade, mas a partir da realidade, vendo a situação de dor, com compaixão, acolher, e na graça e no poder que lhe era conferido, curar, mas sobretudo curar a alma, que é salvar. Queridos irmãos e irmãs, é assim que São Paulo compreende toda a sua vida. São Paulo passa a viver exatamente para poder ajudar as pessoas na experiência de salvação. São Paulo não procura mais o que é vantajoso para si, mas o que é vantajoso para todos. Também na primeira carta aos Coríntios ele vai dizer que não procura agradar a si mesmo, mas procura agradar a todos. E São Paulo diz isso e age desta forma para que todos possam ser salvos. Em 1 Coríntios nós encontramos na Sagrada Escritura, no capítulo 10, ele dizendo, a fim de que sejam salvos, pede que não escandalizemos a ninguém, para ajudar a todos a conhecer o Senhor, permanecer no Senhor. Conhecer o Senhor, permanecer no Senhor, não é apenas fazer uma experiência subjetiva, pessoal, particular com Jesus, mas é participar de uma vida comunitária. E assim, por amor, nós abrimos mão do que é vantajoso para nós, para que todos possam, conosco,
compartilhar da salvação dada pelo Senhor Jesus. Assim, São Paulo, que imita Jesus. E de que modo São Paulo imita Jesus? Quando Jesus fica famoso a partir da cura, hoje relatada no Evangelho de São Marcos, devido àquele leproso que vai se apresentar ao sacerdote e conta a todos e divulga a sua situação de muita alegria, nós devemos recordar que na primeira leitura nós encontramos em Levítico, no capítulo 13, ali no versículo 46, a seguinte expressão: durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. No final do trecho do Evangelho de hoje, de São Marcos, no capítulo 1, nós encontramos no versículo 45. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, isolado e morar fora do acampamento. Ficava fora em lugares desertos. É assim que compreendemos perfeitamente como devemos agir, a exemplo de Jesus. E como São Paulo expressa tão bem como devemos fazer esta imitação e seguimento de Jesus. Nós devemos não escandalizar ninguém, nós devemos, como diz São Paulo, procurar agradar a todos, não buscando o que é vantajoso para nós, mas vantajoso para todos, a fim de que muitos sejam salvos, a fim de que todos possam ser salvos. E assim São Paulo imita Jesus. Ele procura o que é vantajoso para os outros e por isso Jesus vai parar fora da cidade, não pode mais entrar na cidade. Assim vai dizer: e todos vinham de toda parte procurá-lo pelo amor e pela ação de Jesus. Assim como São Paulo é seguidor de Jesus Cristo, imitador de Jesus Cristo, ele diz aos coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ora, é exatamente nessa linha que segue a igreja. Devemos imitar os coríntios, que são chamados a imitar São Paulo, que em tudo buscou sempre imitar e seguir Jesus de perto. E assim devemos seguir Jesus, nosso Senhor, e assim agir para que todos sejam salvos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio.